Olá pessoal, estou de volta aqui no canal, hoje no dia 16 de outubro, estamos a 12 dias da eleição presidencial, ontem saiu mais uma pesquisa do Ibope. E o que nós vamos ver neste vídeo? Eu vou falar para vocês sobre a conjuntura política social do Brasil, a perspectiva de uma análise mais sociológica no âmbito do liberalismo, no âmbito do fascismo, no âmbito da democracia. Vamos também tratar acerca de como ficarão os partidos de esquerda, os grandes erros cometidos pelo PT e quais as lições que nós podemos tirar a partir daí. Eu começaria por dizer que eu tenho me empenhado nesses últimos meses a estudar e a revisar muitas obras, que a começar pelo Povo Brasileiro do Darcy Ribeiro, Casa Grande e Senzala do Gilberto Freire, e o Raiz do Sérgio Buarque. Confesso isso fiz uma revisão, uma releitura desses textos para compreender essa dimensão escatológica do Brasil. Mais recentemente, o Gessé de Souza me ajudou a entender um pouco também em um livro fabuloso que eu também tenho aqui, que é A Elite do Atraso. Mais recentemente, estou começando a ler e quero comungar com vocês esse do Manuel Castello, que é Ruptura, que vai fazer uma análise desde a eleição de Donald Trump nos Estados Unidos e também a saída do Reino Unido na Europa, a crise da democracia liberal, que é um livro que eu já comecei a ler. Trago de volta aí, organizado pelo Joaquim Falcão, Paulo Augusto Franco, a República em Transição, do Raimundo Faoro, dentro dessa nova linguagem, dentro dessa nova perspectiva, esse trânsito que continua entre esses remanescentes da resistência ditatorial. E por fim, me permiti também fazer uma leitura dos anos negros da ditadura militar e a conivência do Supremo Tribunal Federal, esse livro fabuloso, Tanques e Togas, o STF e a ditadura militar, que é esse que eu comecei a ler ainda no dia de ontem. E também, como eu hoje sou adepto do Kindle, quem não sabe, o Kindle é da Amazon, é um leitor, onde eu leio hoje muitos livros pelo Kindle, adoro a celulose, o toque do papel, mas aderi pela velocidade com esse livro chega até a mim, e aí a gente, enquanto lê ali 4, 15, 20, 30 livros pelo Kindle, fica mais fácil. Eu estou lendo atualmente pelo Kindle 5 livros desses mais fabulosos. Eu citaria Fascismo, que é da Madeleine Albright, que não vai dar para vocês visualizarem bem. Estou pegando também A Tolice da Inteligência Brasileira, do Gessé de Souza. Então, tenho me permitido fazer essas divagações, essas leituras, como uma forma de tentar compreender todo esse processo histórico, onde nós estamos tendo perfeitamente claro, no Brasil, o efeito de uma discussão tremenda sobre os rumos que nós devemos seguir, e aí nos amparamos em duas ideias que são paradoxais. A direita, a ultradireita, com a concepção de um Estado mínimo, de um Estado liberal, o laissez-faire, deixar o Estado de fora e cada um fazendo a sua parte. E tem também, por outro lado, a esquerda, que aí tem uma concepção mais estatizante, uma concepção mais de Estado social, um Estado socialista. E aí nós nos deparamos hoje com essa grande viela, que é o resultado do processo eleitoral brasileiro. A pesquisa do Ibope no dia de ontem, ela nos anuncia e nos prenuncia, sem paixões, sem nenhum sentimento, até porque a minha análise aqui, ela é muito racional. Eu confesso a vocês que sei em quem vou votar, mas aqui eu não faço uma análise baseado naquilo que eu interpreto a partir do meu voto, mas o que eu interpreto dentro de uma análise tranquila, serena dos fatos, que é isso que me põe a colocar para vocês. O Ibope ontem trouxe o candidato do PSL, Bolsonaro, com 59% dos votos válidos, e Haddad, o candidato do PT, com 41%. São, portanto, 18 pontos de diferença. A permanecer que esses dados refletem o momento, e por estarmos a 12 dias do processo eleitoral, se nós analisarmos de uma forma serena e tranquila,
será uma derrota acachapante de Fernando Haddad. O que pode, de fato, alterar que no dia 1º de janeiro Bolsonaro sente na cadeira de presidente da República? É um fato, uma circunstância inusitada, inesperada, que possa, nesses últimos 12 dias, mudar este retrato. Porque essa confluência, essa mudança, essa alteração de votos, eu confesso a vocês, que ela é muito difícil de acontecer. Essa migração de um para o outro. Porque são dois extremos bem identificados. De um lado o PT, que representa um campo progressista de esquerda, e de outro lado o Bolsonaro, que representa um campo de ultradireita. Como essas duas perspectivas são bastante diferentes e divergentes, muito dificilmente fatos menores, de pouco ou só menos importância, uma proposta, algo, poderá fazer com que esses votos migrem de um para o outro. Então, dentro desse quadro, eu confesso a vocês que, fora essa excepcionalidade, eu não creio na possibilidade de Haddad retomar a dianteira nesses últimos 12 dias. Faço isso dentro dessa análise que me pus a postular para vocês. Mas, por outro lado, o que define o processo eleitoral são as urnas, e o dia 28 está aí para dizer a real verdade, a verdade verdadeira. Mas dentro dessa concepção de que no dia 1º de janeiro Bolsonaro será eleito, sentará na cadeira de presidente da República, quais as lições que nós podemos tirar desse episódio? O que levou um deputado que até bem pouco tempo não tinha nenhuma expressão nacional, o que de fato fazia diferente era a sua estrionice, a sua galhordice, as atitudes de fato como de um parlapatão e sua visão extremamente míope. Passado um período, ele se torna um líder de massa, um representante, um arauto ungido. O que de fato aconteceu para que hoje tivéssemos esta encruzilhada que o Brasil se meteu, que levará, quase que sem dúvida, Bolsonaro à presidência da República? Essas lições é que são importantes para que a gente possa ver a partir daí como devemos caminhar. Primeiro, eu vou dizer a vocês quais foram os erros cometidos para que nós pudéssemos chegar até lá. Eu começo pelo erro da direita, que não é a ultradireita de Bolsonaro. A direita que ali representada pelo grupo do Fernando Henrique, do PSDB, daqueles partidos de centro, que tentaram apostar no caos, que boicotaram o governo da Dilma, que ajudaram a patrocinar o golpe do Temer e que imaginaram que com esse caos instalado surgiria figuras factoides, outras figuras histriônicas, como por exemplo Bolsonaro, mas durante o período eleitoral as coisas iam se colocando no seu devido lugar, o Bolsonaro e outros messiânicos sairiam de cena, e aí o PSDB retomaria a protagonização da eleição. Foi o primeiro leve engano. E isso também patrocinado pelos canais de televisão, pelos grandes grupos plutocratas do Brasil, que não esperavam que a figura do Bolsonaro chegasse a tanto, mas apostaram no caos, na destruição com toda a sua magnitude do PT, para que daí viesse um candidato, que aí eu diria que o Alckmin representaria muito bem, né, aquele grupo, né, do Baronato Paulista, né, mas que seria de fato o cenário desejado. Mas a coisa degringolou. Degringolou porque a direita racional perdeu o controle das coisas. E a ultradireita e aqueles direitistas ultradireitas que estavam guardados às 7 chaves, eles ressurgiram das cinzas, e o PSDB amargou uma das maiores derrotas da sua história política, onde seu candidato teve uma votação pífia e foi relegado a um plano secundário da política brasileira.
E depois, um erro ainda muito maior de um partido dos Trabalhadores, que aí eu quero fazer uma revisão histórica de dizer que durante muitos anos foi a grande bandeira da democratização, da defesa da cidadania, foi a grande bandeira dos movimentos sociais. Mas esse partido ele entrou na cena política brasileira de um homem que bravamente lutou para que isso acontecesse, chegou à sua presidência da República, que foi o Luiz Inácio Lula da Silva. Mas o que foi o erro do PT? O erro do PT foi não compreender a realidade nacional. O erro do PT foi abandonar a sua história, os seus princípios. O erro do PT foi deixar de tratar nas ruas com os movimentos sociais para tratar nos gabinetes com as empreiteiras. O erro do PT foi fazer um plano de poder e não um plano de governo. O erro do PT foi querer perpetuar-se no poder, descompreendendo a dinâmica da República, que é a transição, que é o valor mais nobre da República, a alternância de poder. O erro do PT foi não ter feito a meia-culpa, não admitir a inconveniência histórica, não admitir as estapafurdices que ele cometeu. O erro do PT foi ignorar a inteligência do povo brasileiro. E o partido que representava as massas passou a ser demonizado, passou a ser o que há de pior na política brasileira. Mas o PT entra na cena política novamente e tinha dois candidatos progressistas, Marina Silva e Ciro Gomes, que de certa maneira, apesar de estarem ideologicamente vinculados ao PT, tinham vida própria. E o PT deveria ter a inteligência de compreender que não era o momento político para protagonizar-se como partido político e nem sugerir uma candidatura própria, mas sim apoiar um desses dois candidatos, ou Ciro e a Marina, como eu falei já em um vídeo que vocês podem observar lá no primeiro turno, eu estou dizendo agora quando a casa caiu, e sair de cena, fazer sua meia-culpa, se reestruturar, se reconstruir e continuar na alma, no espírito dos brasileiros como aquele partido que ajudou na redemocratização. Mas o PT não fez isso. O PT boicotou a candidatura de Ciro Gomes, o PT acachapou a candidatura de Marina da Silva, porque não admitiu dividir a ordem das coisas. O momento histórico prenunciava esse caos, mas o PT insistiu em ter um candidato, insistiu em ficar teleguiado pelo Luiz Inácio Lula da Silva, que não que pese que foi um governante que teve suas grandes virtudes, mas que também cometeu seus pecados. E lá de um presídio dirigia o processo político, o que é incomum, o que é absurdo no país democrático. Mas o PT insistiu na candidatura do Haddad, ignorou a tendência de que no segundo turno ele seria violentamente massacrado pelo antipetismo que se criou no Brasil, patrocinado pela direita, patrocinado pelos próprios erros do PT. E o que é mais dramático, o PT não reconheceu sua culpa. O PT desconheceu tudo aquilo que foi narrado em miúdo na Lava Jato. O PT desconheceu que o patrocínio político seu era fruto também dessas relações espúrias e não republicanas. O PT desconheceu que era preciso levantar a cabeça, olhar para o povo brasileiro e dizer: perdoe-me, perdoe-me. Vocês que imaginaram que nós éramos um partido diferente, que éramos um partido que tínhamos princípios, que tínhamos éticas, mas nós nos deixamos levar pela avalanche desta perniciosa prática política brasileira. Nós abandonamos os movimentos sociais e fomos tratar nos gabinetes das empreiteiras. E nós fomos ignorantes, se não perceber que não era o momento mais da gente protagonizar, que a gente devia se refundar e apoiar um candidato progressista para que o Brasil não tivesse o caos de cair na outra direita.
Mas o PT foi incapaz de fazer isso. E irá amargar, no dia 28, uma das maiores derrotas da história política do Brasil. Essas lições nos removem a entender que é necessário, em alguns momentos, a gente sair de cena, a gente pedir ali, deixa eu dar uma saída, para que a gente possa retornar mais forte. A insistência em permanecer, muitas vezes, é um erro absurdo, porque não está só colocando em risco o Partido dos Trabalhadores, está colocando em risco a democracia do país. Porque mesmo você que vai votar no Bolsonaro, traz no âmago a incerteza. Qual é o Bolsonaro que eu imagino que será presidente? É o Bolsonaro da moral ou é o Bolsonaro militar? É o Bolsonaro truculento ou é o Bolsonaro com um sentimento de nacionalidade? Qual é o Bolsonaro que vai administrar o país? É o Bolsonaro do Paulo Guedes, um ultraliberal? Ou é o Bolsonaro do Bolsonaro que não quer privatizar a Caixa Econômica, o Banco do Brasil? Qual é o Bolsonaro que vai presidir o Brasil? É o Bolsonaro que é contra o IBAMA, contra a defesa socioambiental, ou é o Bolsonaro que gosta do desenvolvimento? Então, o próprio eleitor do Bolsonaro, apesar de ser anti-PT e querer essa mudança, ele teme no íntimo como será o Brasil no dia 1º de janeiro. E eu confesso que o temor é muito grande, porque o Bolsonaro nunca administrou nenhuma bodega. O Bolsonaro teve uma experiência no parlamento. Mas o que eu quero aqui ao encerrar esta avaliação é que o que levou Bolsonaro à presidência do Brasil não foi o Bolsonaro. Foi um erro estratégico do centro-direita que contaminou o processo democrático brasileiro com o golpe que se instalou, e foi a esquerda brasileira, ela mais emblematizada pelo Partido dos Trabalhadores, que não soube, a partir daí, fazer sua meia-culpa, se reconstruir, pensar um novo candidato e dar de fato uma opção à população. E aí, chegou-se 1º de janeiro, Bolsonaro presidente. O que é importante destacar? Vamos olhar para o futuro. Não adianta ficar chorando o leite derramado. Essa esquerda brasileira tem que se reunir, tem que se reagrupar para evitar que direito dos trabalhadores, direitos sociais, o patrimônio do Brasil, os valores que são tão caros e tão importantes, não sejam triturados pela máquina do poder. A democracia, ela é sempre o melhor caminho, mas ela tem seus viés, ela tem suas histrionices, ela tem suas aberrações. Mas caberá à esquerda brasileira a grande responsabilidade de esquecer a derrota e seguir em frente, sendo sempre uma opção, mas uma opção que de fato se abra para um novo tempo. Um tempo de admitir suas próprias culpas e um tempo de ter um projeto para o Brasil que restabeleça uma sociedade plural, mas com mais igualdade e com mais justiça social. Que Deus ilumine a todos nós e até o próximo vídeo.